and hasn't really changed since then. The Romans had tolls at their gates to control the flow of traffic, regulated when goods could be delivered. Julius Caesar did not like the sound of horses at night, so they had to change the times as well. Many things have happened to this network, which is the roads today, but fundamentally it is still the same. The last big improvement we've had on the road networks in Europe was the creation of the motorways. And so we have had no improvement, and fundamentally to what Diogo was saying this morning, I'm flashing here. Our recovery is based on fundamental improvements in the way we operate. This is an opportunity for us to change the way we are doing our business today. That is the vision. Let's take this as an opportunity to fundamentally change how we do things. And we're going to talk about a vision, perhaps, this is an extreme vision, but we can do somewhere in between, of what we can do with mobility, the idea of people and goods moving from one place to another. Let's talk about the speed of movement and the impact from a carbon perspective of the different ways of mobility. In the upper left-hand corner, we have transit. It has a mid-level in the way of speed and carbon footprint. Private cars have a very high carbon footprint. Biking and walking, as my companion from the Netherlands will talk about, is very popular there and has a zero, perhaps, impact on carbon footprint. And then, of course, we have shared cars, which is a concept that is gaining strength throughout Europe and North America. What is the financial incentive to drive? If you take transit, it is roughly 30 cents per kilometer. If you drive your own vehicle, the actual variable cost of driving in your own vehicle is 10 cents per kilometer. And that is because all the fixed costs, such as the way we pay for our roads through our income taxes and property taxes, and the cost of insurance and the cost of financing the car, are all fixed. Cycling or walking has an impact of between 0 and €1 a kilometer. Now, how can that cost you any money? People often move to a place where they can bike or walk, and that has extra housing costs associated with it. I'll give you an example. I used to live 15 minutes from my office by walking. However, living in that apartment cost me an extra 200,000 euros in the cost of purchasing that apartment. And then the cost of car sharing is simply divided amongst the people in the car and the extra distance you might have to drive. So how do we improve mobility? Today, driving is painful. You are in traffic jams. Last night I was flying over Lisboa coming in, and I noticed that at 8:30 at night there were traffic jams. Big, long traffic jams. What we can possibly offer is a world where driving is a pleasure. Transit, especially where I come from in North America, is a last resort. It's for the very poor or those that just simply cannot do any other choice. It would be best if transit is your first choice. And other ways of mobility are very uncommon today, like car sharing and walking and biking, whereas we could make it a very common experience. What we want to do is we want to move from where public transport is paid to almost free. The idea of free transit is, I think, almost impossible. However, the goal is still there. Public roads and parking, it says in very small letters in the corner, currently are free because they are fixed costs, and what we want to do is turn them into variable costs. So how do we do this? Well, let's try to have no more traffic jams. And the way to do this is to charge people for their use of the roads. We are charged for our mobile phones. In my case, I'm charged per minute for my calls, and I'm charged for my 3G data on my BlackBerry. It is metered, and therefore I'm careful in how I use it. We are charged for the use of our electricity in our homes. We are charged for the use of our water and all other public services except the roads. And that's because the technology has not existed up until today. And that is what SkyMeter has been created to do, is to create a mechanism by which we can charge people for their use of their vehicle in a private, anonymous,
and accurate fashion. All limitations towards acceptability in the future. Parking, we need to make it more available. Currently, the way we handle public parking, municipal parking on the roads, etc., does not give a benefit to merchants on that road. It does not have an availability of positions so that people can drive up, do their shopping, and leave, and increase commerce for those people. And what we want is good, safe roads. How do we do this? Well, make public transit free, again, always with a little asterisk. Perhaps we charge during extreme times, during rush hours, etc. And what we can do is change the way we do our funding. Make the roads for private and for industrial use a pay-as-you-go system, and use public funds instead to subsidize transit to the point where it is almost free. And so we would use a system like SkyMeter to do so. The next step is to have more information about transit. If you look at certain places in the world, and I'll give you my example of in North America, people just do not know what transit options are available to you. We need to educate people that it is simple, it is easy, and that it is very, very, the best choice is transit. And therefore what we want to have is information dissemination. And Joao was talking about ubiquitous networks. That is a particular interest of mine, is that we are all enabled with information. All our bus stops are enabled with information, and we can touch a screen and say, I want to go here, what is the right options for me? Or if I just so happen to be enabled with an iPhone or a BlackBerry, I can easily go and say, I want to go here. And a transit assistant will help me and take me throughout this. And it will also be available to me in my car. I will go in my car and say, I need to go here. And it will say, drive to this place, park your car, and then take this train. And give us more and more options to minimize our use of the roads today. And I believe I'm going to be going to a conference in May called Connected Urban Development. This is the third one, and it's about carbon reduction. And Cisco Systems has actually developed a personal transit assistance, which is being used in Amsterdam today, and will be introduced in Seoul as well at that conference. And this is the vision that is incorporated in the middle tier. It's not something that we provide, but a partner of ours does. The last choice is to make a unique and ubiquitous way of paying for your mobility. It is often very difficult to arrive someplace and discover that you don't have enough coins, and there is no person to make change for you, that you do not have a credit card that works in this country, or some other problem. What we want to do is you arrive at the airport and someone will hand you a card, and you will give them 10 euros, and now I can travel and use this card as I go from place to place to place. And so what we need is a uniform mobility card that will work in our vehicles to pay for our roads. It will work on transit, and it will work for car sharing, and it will work for bicycle rentals, all the other forms of transportation that we can have today. And again, everything is ubiquitous, everything is connected by our next generation network. So, car sharing. What we need to do is increase the utility of car sharing. Make the best positions for parking available for car sharing. Make the information that the cars are available more ubiquitous on our handhelds, etc. And we need to have a lot of IT systems to get there. And as SkyMeter, we are working with one of the leading vendors in the car sharing market to create a uniform environment with this mobility card. The same thing is true for bicycling. We need, of course, public infrastructure to pay for bicycle lanes. And we need the ability to actually rent bicycles. I've arrived here, perhaps I want to go on a tour. Maybe the best way is for me to see Lisboa by bicycle. I'd like to be able to just rent that bicycle anywhere I am, drop it off, and pick up a new one by using the same mobility card. So I'll just be very quick because we are running short on time. The question is this a vision that Portugal wants to use? Is this something that they want to enable with a next generation network? And that's the question I'll leave with you because I can't answer the question for you. Thank you. I see a challenge there for the Porto city, and that's exactly what we're going to talk about next.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da APDC, em especial ao Diogo Vasconcelos, pela oportunidade que nos dá de mostrar o projeto do Porto e elogiar também a sua atitude empreendedora, que não é nova, vem já de outras batalhas passadas, mas não podia deixar de o referir aqui, pela dinâmica que tem imprimido a esta associação. Antes de começar a minha intervenção, dar-vos alguns números relativos ao Porto. E gostava de destacar aqui a percentagem de população, quer com menos de 25 anos, quer com mais de 65 anos. Destacar aqui também a forte representatividade que tem a população estudante na cidade, sendo que cerca de 50% são oriundos do ensino superior. E destacar aqui que nestes 43 estabelecimentos de ensino superior temos a maior universidade pública do país e o maior instituto politécnico do país, bem como 97 laboratórios e centros de ID na cidade. Naquela imagem inicial em que víamos, do banco de imagens da NASA, em que víamos as principais cidades da Europa e os pontos de luz emitidos pela dinâmica dessas cidades, faz-nos pensar um pouco como é que nós no futuro podemos manter aquela visibilidade que muitos apontam como um sinal de desenvolvimento. E, nesse sentido, temos que estar atentos aos processos de mudança. Eu acho que hoje em dia ninguém é capaz de prever o futuro a longo prazo. Foram-nos dadas provas recentes disso, mas podemos mudar o presente com aquilo que são os dados que temos atualmente e com o intuito de podermos manter cidades como o Porto com aquele nível de visibilidade ou superior, mesmo quando se fala de maior racionalidade energética. E é isso que temos vindo a fazer no Porto. Nós, em 2003, apresentamos uma candidatura ao pós-conhecimento para financiar um conjunto de projetos de infraestruturas e conteúdos. Em 2005, em 2006, começamos a passar fibra na cidade. E no final de 2007 era este o cenário que tínhamos. Tínhamos uma abrangência geográfica significativa, tínhamos um conjunto de condutas utilizáveis que podíamos usar para passar fibra, mas tínhamos naquele momento 50 entidades ligadas, cerca de 50 entidades ligadas. Sentimos que não podíamos nem devíamos ficar por aqui. Tínhamos todo o meio académico ligado, tínhamos os edifícios municipais ligados, mas era importante dar o salto e alargar esta infraestrutura à cidade, alargar esta infraestrutura aos cidadãos e às empresas do Porto. E foi isso que fizemos. No final do ano passado, lançamos uma consulta ao mercado, depois de termos visitado várias experiências pela Europa, como o caso de Amsterdão, aqui presente, que foi um caso que nos inspirou significativamente também, e lançamos uma consulta ao mercado para, aproveitando a rede já existente, podermos alavancar esta infraestrutura, fazendo-a chegar à cidade toda. Com surpresa, tivemos uma resposta muito positiva de um parceiro privado que é a DS Telecom, e que eu hoje fico também orgulhoso por ir assinar também agora o projeto com o governo português. Mas dizer-vos que a ambição deste parceiro privado excedeu até as nossas expectativas, como poderemos ver à frente. E o nosso projeto, que se iniciou no final de fevereiro passado, visa ligar 14 bairros sociais, todos os 14 bairros que já foram requalificados pela Câmara Municipal, e relembrava aqui que o Porto tem cerca de 20% da população a viver em bairros sociais, e portanto esta é uma população muito significativa. E à medida que todos os outros bairros forem requalificados, vamos também infraestruturar as habitações com fibra. Portanto, o objetivo, até final deste semestre, é ligar 4.000 habitações, todas elas oriundas de bairros sociais. Até ao final de julho, a ideia é ligar outras 29 entidades de interesse público, já catalogadas no âmbito do projeto Porto Digital. Até final do ano, ligar todas as escolas do primeiro ciclo, que são responsabilidade também do município. Até ao final do primeiro semestre do próximo ano, ligar todo o ensino público e privado da cidade. Sendo que o objetivo é, até
final de 2013, cobrir 99% da cidade do Porto com fibra até casa, fibra real, fibra até casa e às empresas sediadas no Porto. Numa lógica de rede aberta, numa lógica que está disponível, uma rede que é de todos e para todos. E esta rede abre um conjunto de oportunidades, não só para os atuais operadores de comunicações e serviços, mas também a novos operadores locais, nacionais e internacionais que queiram aproveitar esta rede para chegar à cidade do Porto, aos cidadãos do Porto. E aqui está um bom exemplo, as produções fictícias, porque não, começarem a dirigir uma oferta muito direcionada para o Porto, aproveitando esta rede que, com certeza, alavancará essa possibilidade que hoje não existe, porque os custos de infraestrutura são ainda muito significativos. Vai abrir também um conjunto de outras oportunidades em áreas que poderemos ver à frente e que eu passava a detalhar posteriormente. E com isto estamos a falar, segundo os dados que temos hoje, até 2013, em termos relativos da maior rede municipal aberta de fibra até casa da Europa. Vamos colocar mais de 1000 km de fibra na horizontal, mais de 1500 km de fibra na vertical, vamos ligar mais de 360 mil pessoas, 34 mil empresas, num investimento superior a 80 milhões de euros. E é aqui que eu vos digo que a ambição foi além daquilo que nós estimávamos no final do ano passado. A DS Telecom conseguiu surpreender-nos com a proposta que nos apresentou, o que para a cidade é de todo também extremamente interessante. Sendo que toda esta intervenção é feita com a mínima intervenção nas populações e com o mínimo impacto ambiental. Para isso estamos a estudar soluções de implementação, porque quando falamos de 1000 km de fibra, estamos a falar de números muito significativos que tenham pouco impacto no trânsito, pouco impacto na vida das pessoas e que tenham respeito pelo ambiente. E a solução de microvala é aquela que queremos maximizar na implementação deste projeto, é aquela que podem ver no lado direito da imagem e que, na medida do possível, iremos implementar em grande parte da cidade. Mas aquilo que vimos aqui, embora difícil, é o mais fácil. É o mais fácil porque apenas nos permite estar no mapa e apenas nos permite jogar o jogo. A partir daqui é preciso criar dinâmicas, criar serviços, criar conteúdos que potenciem estas redes. Estas redes ficarem vazias são investimentos interessantes, mas de que nada valem à cidade, de que nada valem aos cidadãos, de que nada valem ao país. Como todos sabemos, o perfil do utilizador atual mudou. Hoje não vivemos mais a grelha de programação a que estávamos habituados e que consultávamos nas revistas da especialidade. Hoje já estamos, em alguns casos e onde é possível, habituados a relacionar-nos através do vídeo e do som. Já estamos habituados a partilhar um conjunto de conteúdos que até há bem pouco tempo se tornavam difíceis de partilhar. E numa utilização normal, não muito excessiva, que fazemos de uma residência tipo em Portugal, falamos de consumos na ordem dos 30 megabits de necessidades de ligação. Os utilizadores procuram outros serviços, outras realidades, bem diferentes daquelas a que estávamos habituados recentemente. Soluções de segurança, soluções de backup, seguranças para crianças e videovigilância de alta definição são hoje realidades em muitas cidades europeias e é isso que queremos que passe a acontecer também no Porto. Mas nada disto se faz sem competências, sem educação. E, portanto, uma das nossas fortes apostas passa pela dinamização do setor da educação. Como vimos, a primeira aposta passa por ligar todas as escolas de primeiro ciclo. 5 minutos eu vou ter que me despachar à velocidade da luz, não há... todas as escolas do primeiro ciclo, todo o ensino público, privado e todas as universidades da cidade. E, portanto, isto dá aqui um potencial de partilha de conhecimento muito significativo. Dar também nota de que muitos dos conteúdos desenvolvidos e que desenvolvemos no âmbito do projeto Crescer Interativo, que visa levar novos conteúdos multimédia interativos às escolas,
tivemos muita dificuldade em chegar a algumas dessas escolas, nomeadamente no upload de conteúdos. Uma das grandes vantagens desta rede é a simetria dessa mesma rede. Um outro projeto que passou pela produção de filmes para alterar os modelos de referências dos jovens exigiam também grandes larguras de banda e como estes, outros conteúdos que daí podem vir. Na área cultural, toda a virtualização dos conteúdos dos museus, o trabalho em rede que este projeto possibilita, a manutenção remota do parque tecnológico das escolas e a promoção, acima de tudo, da infoinclusão. Na comunicação, os hábitos também se mudaram, ao nível da utilização do vídeo e da interação com diferentes áreas do mundo, através do mesmo ponto, evitando assim um conjunto significativo de viagens. Ao nível da gestão doméstica, ao termos painéis de monitorização em casa que nos ligam aos fornecedores de energia, aos fornecedores de água, podemos, por exemplo, indexar o nosso consumo de energia aos picos de produção, evitando assim desperdício de energia pelo produtor e pelo fornecedor, e evitando assim também, e criando assim também condições mais vantajosas para o consumo do próprio utilizador. A videovigilância de alta definição, não só usada para a gestão de tráfego, mas para maior segurança no espaço urbano. A possibilidade de podermos trabalhar em casa, não só na descentralização do próprio escritório da entidade, mas também quando estamos em períodos de convalescença, de licença de parto, em que podemos ter aqui um acompanhamento direto da nossa função sem desprezarmos a atenção que temos que dar à família. A possibilidade de interagir de uma outra forma mais eficaz com os serviços municipais, através, por exemplo, do upload de grandes volumes de informação, até hoje impossível de realizar. A possibilidade de trabalhar mais junto dos mais idosos e mais perto dos mais idosos e dos mais necessitados, criando centros de dia de nova geração, em que, a partir de soluções de videochamada ou outras soluções de vídeo, podermos interagir com os mais idosos, eliminando problemas de solidão e até atenuando alguns problemas de saúde que podem ser muitas vezes resolvidas com uma simples conversa ou com uma simples análise. O envio, a diminuição da carga negativa que os internamentos de longa duração têm. Permitir aos alunos que façam acompanhamento escolar quando têm um internamento de longa duração, mas também permitir a um profissional de qualquer área poder acompanhar a sua atividade profissional quando, por qualquer motivo, teve um azar e está internado por um período mais prolongado. A criação de redes familiares, aproximando todos os elementos da família por soluções que, embora não físicas, transmitem muito maior proximidade, diminuindo, obviamente, a solidão dos idosos e criando também aqui fenómenos de relação intergeracional muito positivos para o desenvolvimento da nossa geração. A possibilidade de pessoas com necessidades especiais poderem trabalhar de casa sem terem que se deslocar, o que muitas vezes, situação para que muitas vezes as nossas cidades e os nossos edifícios ainda não estão preparados. A telemedicina, a possibilidade de enviar relatórios, por exemplo, de imagiologia para o nosso médico, evitando uma deslocação, podendo ter um relatório online daquela que é a nossa situação no momento. A redução da procura dos serviços de primeira linha, nomeadamente nos centros de saúde, em que, por vezes, uma pequena consulta vídeo pode eliminar uma deslocação aos centros de saúde. Com tudo isto, melhor atendimento, de acordo com as necessidades e conveniências do cidadão, com menos custos, menos filas e melhor serviço. A customização das grelhas de programação, a possibilidade do vídeo on demand e a segmentação de publicidade para aqueles que são os nossos reais interesses, com vantagem para o consumidor e também para as agências de publicidade. Time out. A plataforma integrada, eu vou pedir aqui 3 minutos de tolerância, a possibilidade de ter em casa, num único interface, uma plataforma integrada de entretenimento e gestão da própria habitação. E não precisa de uma televisão, não precisa de ser um LCD ou um plasma, podemos falar de uma superfície que pode ser a parede da nossa casa, desde que permita interação e desde que permita a transmissão de imagem. A tão falada TV 3D. A possibilidade de jogar em tempo real jogos com vários jogadores e de jogos com conteúdos gerados
pelos próprios utilizadores, usando aqui o conceito de que o jogo é outra forma de aprender também. A partilha de conteúdos, a criação de ambientes virtuais colaborativos e, obviamente, tudo isto com uma preocupação de tornar a cidade mais sustentável. Menos deslocações, menos consumo de papel, melhor gestão dos recursos energéticos e uma rede amiga do ambiente, uma vez que se trata de uma rede passiva. Em suma, entendemos que este projeto traz mais crescimento económico para o Porto, traz mais competitividade territorial, traz mais inovação social, maior proximidade do cidadão, novas indústrias e novos serviços, nomeadamente em duas áreas que são clusters em desenvolvimento na cidade, o cluster da saúde e o cluster das indústrias criativas, mais info-inclusão e mais trabalho em rede. Muito obrigado pela vossa atenção e contamos convosco para nos ajudar a tornar a cidade do Porto mais competitiva, mais atrativa, com conteúdos e serviços de nova geração. Obrigado. Obrigado também. Eu creio que não, com o atraso que já vamos, não vai haver tolerância, infelizmente, para as perguntas. E fazia só... Bom, temos uma insistência ali atrás que é para uma pergunta, então temos espaço apenas para uma pergunta, faça favor. Eu queria mostrar o meu orgulho e a minha gratidão por haver um projeto com esta visão em Portugal. E queria também perguntar se estão à espera de ter apoio ao bloqueio ou do regulador ou de algum incumbente nesta matéria, porque talvez a visão em Portugal ainda não seja a mesma daquela de Amsterdão e da Holanda em geral. O que eu lhe digo é que até à data não temos tido qualquer constrangimento e sentimos de todos os players, daqueles com que fomos falando, alguma expectativa face a este projeto, mas também a necessidade de manter envolvimento com o mesmo. E aqui falo do mercado de operadores, com o qual já falamos, em alguns casos de forma informal, noutros de forma mais formal, mas sentimos que este projeto só faz sentido com eles. E, portanto, como eu disse, trata-se de uma rede de todos para todos e, portanto, que permitirá aos operadores de telecomunicações um foco nos conteúdos e serviços, que é por aí que se deverão diferenciar, e dirigir alguns dos investimentos que tinham previstos para a infraestrutura para essa mesma área, e eu digo preferencialmente no Porto. Quanto ao regulador, os sinais que têm sido dados têm sido positivos face a projetos semelhantes e, portanto, contamos também com todo o apoio para este projeto. Muito obrigado. São só dois avisos. Poderão todos seguir o debate aqui no Twitter. Portanto, temos dois endereços a ser utilizados para isso, a PDC e D Vasconcelos. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que, para tentarmos recuperar algum do atraso, vamos encurtar o intervalo que se segue agora e vamos recomeçar exatamente ao 12h20 com o debate sobre a regulação e o regulador. Muito obrigado. Até já.
referido no projeto de recomendação da Comissão Europeia, como é que ele vai ser, de facto, introduzido, também já refletido, por exemplo, entre nós, em alguns textos da ANACOM, como é que se vai criar esse level playing field de que se fala, a regulação por segmentos geográficos e o impacto que ela vai ter nos mercados, também já, de alguma maneira, acolhida entre nós, nas posições da ANACOM relativamente aos mercados 4 e 5, o acesso às infraestruturas, às condutas, aos postos, aos elementos passivos, etc. Portanto, vários temas que carecem de resposta e que, certamente, hoje, quer na perspectiva dos reguladores, quer dos operadores, poderemos perceber um pouco melhor as posições que têm. Temos um calendário bastante apertado, é uma sessão com 4 oradores, portanto, relativamente longa, e a pedir depois a ajuda também do público para, no fim, com uma ou duas perguntas, podermos encerrar a tempo de irmos almoçar no horário previsto. Eu ia começar este primeiro painel dando a palavra ao Sr. Professor Amado da Silva, que é o Presidente da ANACOM e cujo CV já é conhecido de todos e, portanto, vamos dispensar de mais apresentações. Boa tarde a todos, não é bom dia, eu esperava falar de dia ainda, mas afinal já é boa tarde. Mas como a ANACOM é acusada de andar sempre atrasada, parece estar na moda, portanto está perfeitamente sintonizada com os tempos que passam. Eu tenho um quarto de hora para falar e, não sei, e vou falar desse quarto de hora e no pouco tempo que tive para preparar esta sessão, eu tenho o hábito, talvez ancestral e da minha própria profissão, de quando fazem perguntas, procurar responder às perguntas que me fazem e não inventar. E quando não sei, digo que não sei. Não é? Embora esteja fico com enorme admiração, as pessoas têm uma enorme convicção nas respostas que dão. Eu tenho sempre alguma dúvida e, portanto, algum risco nas respostas que dou. Aliás, e diz assim, redes de nova geração, mais ou menos regulação, era o tema. Eu fiquei logo incomodado com o tema, mais ou menos, é só isso, ou melhor, ou pior. Eu preferia discutir melhor regulação, pior regulação, diferente regulação, do que só mais ou menos. Porque acho que é disso que se trata um bocadinho, porque nada é completamente novo. Não estamos perante uma situação radicalmente nova, uma situação com contornos diferentes. E deixem-me dizer que cheguei um bocadinho tarde, mas, por visto, ainda apanhei praticamente as sessões todas, e eu mal seria que alguém que está ligado às comunicações não desse um ênfase profundo a tudo quanto se está a passar, mas já agora não esqueçamos que vivemos no mundo físico e não só no mundo virtual. Uma nota. E que na sexta-feira, numa sessão que houve, promovida pela PDC também e pela LCF, pela Lisbon Civic Forum, foi chamada a atenção para os problemas de natureza física ligados aos ICTs, designadamente a escassez de material, de minerais fundamentais para o desenvolvimento dos suportes físicos das estruturas de IT, que convinha não esquecer e não viver só na realidade virtual, como também não perceber que o tempo é uma variável muito importante. É verdade que nós podemos ver um programa quando quisermos, mas toda a gente percebe que muitas vezes vê-lo à hora certa é mais importante que vê-lo depois. Quando se fala da assimetria de informação, a pior assimetria de informação que existe e que muitas vezes não se é notada é aquele que sabe primeiro que os outros. E quando sabe primeiro que os outros, porque foi informado sem ter feito por isso, a assimetria ainda é pior. Por isso, eu chamava a atenção que há aqui umas coisas que foram ditas para as quais eu tenho as máximas dúvidas que sejam verdadeiras e que construam o futuro da regulação. Dito isto, isto foi tudo a propósito de ser mais ou menos, eu acho que temos que ser um bocadinho diferentes. Depois diz que todos concordam com a importância e a urgência de um quadro regulatório estável e definido para as RNGs. Eu não sei se todos concordam, porque quando a ver os adjetivos que eram usados e nem sempre eram os mesmos. Aqueles onde eu me senti mais confortável foi previsível e consistente. É verdade que o sujeito que é maluco e faz o que lhe dá na tola de vez em quando também é previsível, já sabe que ele vai ser imprevisível, portanto é previsivelmente imprevisível. E, portanto, a única maneira de pôr isto direito é ser consistente. E ser consistente também ser consistente no espaço e no tempo, quer dizer, consistente nas relações entre si, mas consistente dinamicamente, consistente na decisão que toma a seguir, ser consistente com a solução que toma antes. E no universo em mudança, parece-me que esta, muito rapidamente, parece-me que este é o processo que nós temos, ser consistentes com as decisões, não tomar decisões disruptivas. E quando, porventura, a mudança é ela própria disruptiva, fazer com que o processo de mutação seja o menos disruptivo possível para não alterar e não viciar e não perverter as previsões e as decisões de investimento, designadamente, que foram legitimamente feitas num quadro que era percebido. Essa é a nossa preocupação. Depois fala-se
é ou não é o quadro regulatório atual suficiente para isto? É a pergunta que se põe. Como sabe, o quadro regulatório está a ser discutido. Eu ainda agora mandei uma mensagem a um dos meus colegas que está lá para saber as últimas novidades, mas não tive resposta, portanto não tenho as últimas novidades para dar. Provavelmente ainda não há, hoje haverá, eu não as conheço ainda. Portanto, mesmo sendo verdade que vou ter acesso a elas, já alguém sabe antes de mim, portanto posso estar a fazer, alguém faria melhor do que eu. Mas a opinião genérica, e eu vou ler a posição do ERG, do Grupo de Reguladores Europeus, que é uma posição comum, e vou lê-la em inglês, para, como sabem, os tradutores são traidores, como dizem os italianos e muito bem. Dizem, the ERG still, eu faço nota no still, shares the Commission view that long-term, the ERG still believes that the European regulatory framework remains fit for purposes. Significa que nós, quando se pergunta mais ou menos, é o mesmo quadro regulatório. Obviamente não vai ser o mesmo, mas não deixa de ser interessante que a própria Comissão tenha rapidamente avançado com a posição, com uma visão para as NGNs, e agora nos venha a nós ter dito que espera pela revisão do quadro regulatório para depois se pronunciar mais definitivamente. O que significa que as coisas estão muito ligadas e parece que uma vai ser sujeita a uma visão prévia da outra e não o contrário. E como sabem, é importante que fique claro que a regulação em Portugal e em toda a parte do mundo se faz dentro dos parâmetros europeus. Quem se esquecer disso está pura e simplesmente a violar a lei. As diretivas comunitárias são imperativas. Portanto, a regulação das NGNs vai ser feita no quadro das diretivas comunitárias. A LCE atual, a Lei das Comunicações Eletrónicas em Portugal, enquanto não for revogada, prevalece sobre tudo e qualquer outra coisa na intervenção do regulador. Se o não fizer, está pura e simplesmente a infringir a lei e usurpar os seus próprios poderes. Ponto final. E ela está lá. E ela está lá. Depois pergunta-se, mas em que aspectos? Acesso à rede, acesso à conduta, acesso aos edifícios, acesso ao domínio público, deve incidir a regulação e que opções estão em cima da mesa. Seria patetice da parte do regulador, tendo feito uma consulta pública longa, cautelosa, muito bem respondida, muito profusamente respondida por muitas entidades. E queria agradecer exatamente isso. Nós sentimos muito confortados com as respostas. Evidentemente, as respostas, umas, como está no que escrevemos, umas diziam alhos, outras bugalhos, como é normal em Portugal. Aliás, pede-se ao regulador, a sua principal atividade é a sua imparcialidade, o que significa que os outros são parciais. Devem ser partes, são partes, defendem os seus próprios interesses. Portanto, é perfeitamente normal, mal é que o regulador espera que cada um dos outros vá defender os interesses do vizinho. Então não precisava de regulador para nada, e seria bom que numa sociedade onde todos olhassem primeiro para os interesses dos outros, o regulador era um empecilho. E, portanto, pede-se que ele seja não é, o equilibrador, eu não gosto muito desta palavra, mas aquele que consegue fazer a conjugação, gosto mais disto, a conjugação de todos os interesses de uma maneira equilibrada, tendo interesse um bem comum, que ele próprio tem que avaliar e por vezes pode falhar. Mas, manifestamente, essa consulta pública foi muito participada, teve informações e opiniões muito, muito valiosas, e que fez com que nós até nos atrasássemos um bocadinho na resposta que demos, porque ela nos obrigou a longa elaboração, e depois apresentámos a consulta pública com umas conclusões que foram postas há dias, umas conclusões que foram muito mais do que a simples conclusão da consulta, mas que já apontavam caminhos que já são, de alguma maneira, um processo de nova consulta pública sobre a decisão final que tomaremos nesta matéria, e que eu não vou, obviamente, repetir, e que tem tudo o que está no site da ANECOM, portanto, os meus ilustres amigos conhecem-na, e não vamos meter-nos por aí. Diferente é, pergunta seguinte, mas já agora deixem-me dar uma nota, que já foi hoje aqui referida, é que uma das questões fundamentais é a neutralidade tecnológica. Quando nós estamos a referir a rede de novas gerações, não nos podemos esquecer nunca de todas as outras alternativas à rede, à fibra, como sejam os móveis. Se eu me esquecer dos móveis, estou pura e simplesmente, se me centrar muito só na fibra, estou-me a esquecer da hipótese dos móveis, que não nos devemos esquecer. Aliás, o ERG também escreve que o objetivo, a nossa posição é, the ERG shares the Commission view, que é também a nossa, that the long-term aim is to have a broadband connection. Portanto, o nosso objetivo é ter banda larga para toda a gente, em tempo útil. Ora, o meio de ter essa banda larga será
movimento dependente das condições específicas de cada país. Eu acho muita piada quando nos mandam andar de bicicleta, mas eu mando-nos subir ali a Rua de São João da Mata de bicicleta, que é para me rir um bocadinho. Que é para percebermos quais são as condições que em cada sítio se aplicam. E, portanto, cabe aos reguladores e aos operadores, sobretudo aos operadores nacionais, perceberem qual é a melhor. Daí que não nos podemos esquecer que também a parte do espectro e das redes de wireless e móveis são muito importantes, ainda aliás foi aqui referido, a partilha, e já foi referido pelo nosso colega holandês, da partilha das redes, que é a Vodafone, que é a Telefónica, vão fazer, e o que prova bem a preocupação que também temos nessa matéria, só para não nos esquecermos desse lado e do equilíbrio também, ou se quiserem, da conjugação de esforços que nós temos que ter em absoluto. Mas há aqui uma pergunta, eu vou seguir a ordem que me puseram aqui, há uma nova pergunta que é: num ambiente multiplay em que a oferta de conteúdos é um elemento muito relevante, como deve ser organizada a regulação? E aqui eu fico um bocadinho entalado. Ou seja, nós não temos os conteúdos. Eu não sou regulador de conteúdos. Mas tenho sentido, nas diversas conversas que tenho tido, a preocupação, mas tratem disso, porque os conteúdos em universo de convergência são aqueles que vão ditar o jogo e, portanto, se não houver acesso a conteúdo e disponibilidade, alguém dizia, se não houver hoje os carros para andar na autoestrada, ou seja, se não houver conteúdos rapazes, também, e acesso equilibrado e simétrico a esses conteúdos, aberto, provavelmente não haverá, as redes de nova geração não terão os efeitos que, entretanto, eram previstos. É um assunto, obviamente, delicado, sobre o qual nós nos debruçaremos na parte que nos competir, que é pouca neste momento. No entanto, deixem-me dizer que a questão está-se a pôr a jusante. Nós estamos a falar dos acessos. E tudo o que se tem falado do ponto de vista das redes de nova geração é sempre do lado do supply side, do lado da oferta, de criar disponibilidades. Nosso amigo da Câmara Municipal do Porto até chamou a atenção: eu tenho aquilo tudo, mas se ela ficar vazia não serve para nada. Portanto, e alguém chamava a atenção para a necessidade de garantir que há business models. Portanto, nós estamos apenas a falar de um lado. E é curioso quando, por exemplo, os operadores colocam todos na mesma posição, porque é importante notar que a outra questão que se põe agora mesmo do lado da oferta, há dois termos que aparecem sistematicamente e aceitos por toda a gente, por todas as entidades a que eu tenho estado: o risk sharing e o risk premium. E o que é curioso é que não se distinguem os dois. E provavelmente o risk sharing, eu estou a pensar alto porque eu vi quando estava a ler isto de manhã, o risk sharing e o risk premium têm dois significados diferentes. É quando eu digo risk premium, estou a pensar, alguém avança e depois dá acesso e para isso cobra um montante suficiente para justificar que não tenha medo de avançar, porque vai ter um prémio suficientemente equilibrado. Quando é o risk sharing, avançam ao mesmo tempo, colaborativamente. São duas versões, duas alterações, duas alternativas que se põem. Eu não ponho nenhum deles à frente, o regulador não exclui nenhum. A propósito de uma pergunta feita, já perguntei ao nosso amigo da Câmara do Porto se por acaso o regulador se tinha oposto a alguma coisa, mas parece-me que não. E tanto quanto eu vejo, tem-se desenvolvido a fibra óptica em Portugal a velocidades que já neste momento estão fibradas em Portugal muito mais rápidas do que em Amsterdão, embora não apareça como case study. Mas muito mais, não é mais, é muito mais. E é muito curioso que, entretanto, nós tínhamos muito jeito de dar tiros nos pés, dizer que não fazemos nada. E tanto quanto sabemos, não foi o regulador que se opôs a esse desenvolvimento. Diferente é o problema do risk sharing e do risk premium. E deixem-me dizer que nesta coisa do risk sharing e do risk premium, e sobretudo no risk sharing, é uma questão que eu deixaria para o fim, é que haverá alguns problemas, estamos todos de acordo, mas como diz aqui o meu amigo Ferreira, está aqui sentado, passa a vida a dizer-nos isso, the devil is in the details, não é? O diabo está no pormenor. Agora, como é que cada um de nós, como é que cada um dos operadores faz um acordo, olha para isto? Não sei se repararam que havia nos dados do nosso amigo da Câmara do Porto um dado muito interessante que eu nunca tinha verificado, que era 1000 km de linhas horizontais, 1500 de linhas verticais. Não foi?
O que significa que os investimentos verticais também são muitos. Portanto, nós temos que garantir, se estamos na lógica do acesso, temos que garantir o acesso não só à horizontalidade, mas à verticalidade. E essa passa muito por questões de natureza legal que não dependem só do operador e para a qual o operador chama a atenção e deve participar e deve garantir acesso e deve partilhar. E, portanto, em todas estas posições divergentes dos operadores, eu gostava de terminar chamando a atenção de uma nota só. Os acordos dos operadores são bem vistos, obviamente, pelo regulador. Agora, não podem ser imposição ao regulador. E porquê? Por duas razões muito simples. Ou três ou quatro, não sei quantas vou dizer. Porque o regulador não é um regulador, não tem que apenas ter não tem como stakeholder apenas os operadores. Tem que estar preocupado com a inovação e com o investimento, com a proteção da concorrência e com a proteção de todos os cidadãos. E, portanto, tem que saber se esses acordos passam os crivos, os outros crivos, as outras responsabilidades que têm. São bem vistos, facilitam imenso, dão imensa facilidade, porque a parte mais conflitual está potencialmente resolvida, no papel, porque depois do diabo está nos detalhes, não sei se depois na escrita estará tão bem resolvida, mas evidentemente que nós estamos abertos a considerar e a nunca obstacular quaisquer acordos de partilha de riscos e de partilha de infraestruturas. Uma nota final. Eu estava a ouvir algumas indicações e perguntei-me, das várias intervenções que eu vi, por causa do risk sharing, fala-se do risk sharing, e quando se fala do risk sharing está-se a passar para outro patamar diferente do primeiro. É que parece que se não houvesse regulação, a lógica seria o monopólio natural. Do que eu ouvi esta manhã, e é uma pergunta que faço, se não houvesse o regulador, se o regulador não tivesse, até diz o regulador vai tentar evitar que se regresse ao monopólio natural, é outra pergunta que está aqui, é a última, sem falar. O regulador vai procurar... Parece que se não houver regulador, a tendência natural será o monopólio natural. Não sei se é ou não é, pergunto eu. E se é, então provavelmente perguntar-se-á se vale a pena torcer tanto os acessos, porque volta-se ao monopólio natural quando se largarem, e se a solução não seria passar à velha história da regulação, que é regular o monopólio natural. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Amada Silva. Vários pontos para retomarmos depois em sede de debate, mas eu passaria já a palavra a Glória Calvo, que é membro do Conselho de Administração da CMT, que é o regulador espanhol, já é membro desse Conselho de Administração há cerca de 12 anos. A sua carreira é ser advogada do Estado, que é uma especificidade aqui de Espanha, um bocadinho como o nosso Ministério Público, entre o Ministério Público e os advogados, cá em Portugal. E teve também 6 anos, entre outras funções, teve 6 anos como representante do Reino de Espanha junto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Thank you very much. Good afternoon, almost afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much to APDC for their kind invitation to CMT to intervene today. I won't use my presentation because I'll try to be really in 15 minutes. Try to explain what are the main lines that CMT has adopted in its regulation on NGAs adopted on January and February this year. First of all, the questions which have been set on the floor are the key ones. The NRAs have had to ask when adopting our regulations. We are a decade after liberalization. Some experiences have been acquired, at least from our point of view. Convergence is definitely here. We talked about it since the very beginning of liberalization, but now we face it with no doubt. This is one of the answers we can give, I guess, José, even if the rest of the questions are not easily asked. And what about regulation? The EU framework imposes on NRAs
the goals of promoting investment, innovation, competition, all together and all in equilibrium. From our point of view, CMT, and I guess all the NRAs, we have to use regulation at the same time, on the one hand, avoiding to trying to drive the process, the evolution of this sector, while at the same time guaranteeing a fair and non-distorting playing field. But we have found ourselves pushed into establishing rather than implementing regulation. NRAs now have faced the role of legislators. The EU framework has prepared a very complex, as you probably all know, a very complex process of market analysis that leads NRAs, independent NRAs, to define the regulation for the marketplace rather than implement the regulation once imposed as it was in the first package. Then, which regulatory paradigm for NGNs, NGAs? More or less regulation, a completely new regulatory paradigm. From my point of view, from CMT's point of view, it was not about more or less, it was about which kind of regulation to be applied for the new networks to find a good marketplace to develop for all the agents, incumbents, and alternatives, no new entrants after 10 years of competition. Regulatory tools we found were means for translating instead of reducing reality. And we had the goals settled by the first framework, the first package, that nowadays sometimes are forgotten. So many years before as 2000, the regulation on local open bundling, still in place, still applied, established that a difference between legacy network treatment and the fiber-based networks that were appearing in 2000, as I say. Considering that for the fiber networks, both the incumbent and the alternative operators could be considered as if they were in similar positions. And the 30th implementation report, and then I won't be too long in this, but I think it's interesting, pointed out that infrastructure-based competition is preferred to competition only on services, thus minimizing the need of market intervention. The European model for liberalization was built on the idea of facilitating market entry to new agents of the legacy network, so that competitors, once established in the marketplace, should feel the pressure of technological innovation requirements to invest. Well, now we are facing this point of departure from my point of view, for CMT's point of view. Again, in the European Commission words, in its last report, not the 14th, but the 13th, the European Commission said there are already evidences that in a NGA's context, altnets may be able to roll out their own access infrastructure instead of resting on the provision of wholesale regulated services over legacy networks. Clearly, continues the 13th report, this potential of investment by altnets is closely related to their presence in the market since many years and their long-run experience in terms of demand and supply characteristics. Well, given this context, what to do with this new panorama NGAs propose? We had incumbents putting pressure on NRAs so as to reach regulation off. And we had alternative operators
putting pressure on NRAs and on the European Commission, saying 10 years is not enough, we are going to come back to monopoly if you don't maintain exactly the same sort of regulation we have lived with for the last 10 years. But in the meanwhile, we have acquired, as I've said at the beginning, some experiences on mobile networks and services provision is a good example of how can regulation evolve in the aspects where the new environment, if I may say so, is similar to that one lived for the mobile world. Keeping this in mind, I would like to point out as well that technology neutrality is one of the most important principles, very often pointed out by operators when talking about regulation. But we still live in no technology neutrality because we have very different regulation considered when we are regulating mobile networks and services and when we are regulating fixed networks and services. And I ask myself, and I point it out for the audience, may we say now that for the next 10 years, mobile and fixed should persist to be two different worlds? Is broadband competition through infrastructure has only to be considered as a segment, as different segments, or do we have 10 years view? Are we going to have mobile and fixed operators, the ancient mobile and fixed, competing? In Spain, we have now 26.5% of penetration of broadband over mobile. Should our incumbent operator consider that the mobile operators established in Spain, most important world, Vodafone or Orange, won't have possibilities of competing over their own infrastructure? Are not they going to be competitors in these new ultra broadband services world? Well, which has been our regulation? In the second semester of 2008, the CMT adopted interim measures in the view of the Telefónica's development of their first part of the fiber-based network. And we imposed on Telefónica at the same time that we opened our procedure for the analysis and imposition of remedies on markets 4 and 5, we imposed on Telefónica as an interim measure its obligation to open all its civil infrastructure resources to competitors from May 2008. In January, the 22nd of January this year, we adopted our definite regulation on Market 4, as you know, access to ducts and civil infrastructure. Only Telefónica was named as significant market power operator. We have ordered its obligation, we have imposed on Telefónica the obligation to open all its civil infrastructure resources anywhere and anyhow. That means also for operators not providing services over fixed networks, but using these the civil resources, the civil infrastructure, to connect, for example, their stations for the mobile operators, cost-oriented, in a transparent way, not imposing a reference offer as the traditional for the local open bundling, but with enough detail. The European Commission considered it as okay, with an offer transparent to the third